E nos próximos capítulos de Terra e Paixão, depois de terminar o seu casamento com Caio, Aline engole o próprio orgulho, mesmo depois de ver Caio e Graça se agarrando, e decide que precisa ter uma conversa com Caio. Ela diz e abre o seu coração. Caio, me perdoa, por favor. A culpa de eu ter perdido as terras não foi sua. Mas eu preciso da sua ajuda, porque juntos a gente vai recuperar essas terras. Emocionado, Caio abraça Aline, porém ele tem uma notícia péssima para dar. Claro que eu te perdoo, meu amor. A gente tem que passar por isso juntos. A gente não pode deixar a Irene separar a gente com as maldades dela. Só que eu preciso te contar uma coisa e você vai ter que ser forte. A revelação de Caio deixa Aline paralisada. Os olhos se enchem de lágrimas porque a tragédia que ela mais temia acontece. Aline grita: João, meu filho! João, por favor! E ainda nesse capítulo, Aline consegue dar uma rasteira na Irene e provando pra todos que não é boba. Ela consegue bolar um plano que faz Irene e Antônio se rastejarem pedindo perdão pra mocinha. Já aperta no botão de se inscrever aqui no canal aqui embaixo para você sempre saber das notícias das novelas antes de todo mundo. Tudo deve acontecer quando Caio e Aline decidem retomar o namoro de onde pararam. Eles se encontram em um lugar romântico pela primeira vez em muito tempo. Porém, Caio avisa Aline que algo está acontecendo e que isso vai afetar muito a amada. Ele fica receoso e diz: Eu sabia que a gente ia ficar junto de novo, Aline. Tô muito feliz. Eu tenho que te contar uma coisa e eu sei que não vai ser nada fácil de ouvir. Mas é melhor você escutar de mim do que de outra pessoa. Aline aperta os olhos e mostra que não tá gostando nada da forma que essa conversa tá indo. Ela diz: Como assim, Caio? O que eu não vou gostar? É sobre a Graça? Eu vi vocês dois se abraçando, mas eu acho que não foi nada do que eu tava pensando. Surpreso, Caio fica nervoso e diz que o assunto não tem nada a ver com Graça. Aline, o que a Graça tem a ver? Eu não abracei a Graça não. No máximo eu tava lá com ela quando eu tava com o Danielzinho. Mas foi só porque eu tava querendo ficar um pouco com meu sobrinho mesmo. Aliviada, Aline pergunta de uma vez por todas: Qual é a grande revelação que o Caio vai fazer que é tão importante assim? Caio segura na mão de Aline porque sabe que ela vai precisar de apoio nesse momento. A notícia deixa Aline atordoada e o seu rosto é tomado por uma expressão de pânico. Ele diz: É sobre as suas terras, meu amor. Eu acabei de descobrir que o Antônio e a Irene já conseguiram dar início na exploração das terras e eles já estão um passo de colocar as mãos nos diamantes que deveriam ser seus. Aline coloca a mão na boca, chocada, sem acreditar que as explorações começariam já tão cedo. Ela mal conseguiu sair da terra e os dois já estão atrás dos diamantes. Imediatamente os dois se levantam e saem correndo para ir até o escritório do Dr. Rodrigo. Eles sabem que o Rodrigo é o único que pode ajudá-los nesse momento e impedir que os La Selva roubem todos os diamantes de uma vez. Aline entra como um furacão dentro do escritório e grita com o doutor: Doutor Rodrigo, você tem que me ajudar, pelo amor de Deus! Aqueles dois ladrões já começaram a explorar os diamantes da minha terra. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa pra gente conseguir tirar os dois de lá. Eu não vou suportar ver eles conquistando tudo que deveria ser meu. Rodrigo vai pedir pra moça ter calma e pede pro Caio consolar a Aline. Ele diz: tem uma solução que pode fazer o Antônio e a Irene se arrastarem e pedirem perdão pra você, Aline.
mas é uma medida muito horrível e eu preciso saber se você vai querer seguir com isso. Pela primeira vez em muito tempo, os olhos da Aline se enchem de esperança e ela pergunta: me fala, doutor, o que a gente pode fazer? Que medida horrível é essa? Se tiver qualquer chance de recuperar as minhas terras, eu não me importo com as consequências. Caio olha preocupado, porque a Aline tá agindo na força do ódio e talvez ela não esteja pensando direito. Ela precisa saber as consequências. Então, o Rodrigo explica: se a gente entrar com processo criminal de estelionato por parte da Irene, a gente vai ter aí um processo longo e perigoso nas mãos. Pelo menos, logo de cara, a gente já vai conseguir fazer o Antônio e a Irene serem obrigados a parar a exploração dos minerais, das pedras que estão acontecendo lá. E se você conseguir provar que foi mesmo um golpe daquela megera, Aline, então a Irene vai acabar indo presa e ela vai ter que se ajoelhar e pedir perdão pra você. A Aline coloca as mãos na boca, mostrando que tá chocada e grita: não tenho o que pensar, doutor. Se tem a chance de eu fazer aquela maldita da Irene pagar por tudo que ela fez, eu quero que a gente comece esse processo agora mesmo. O Caio vai interromper todos na hora e fazer a pergunta mais importante: tá bom, doutor, mas quais que são os riscos aí se a gente quiser abrir mesmo esse processo? E o Rodrigo revela a parte mais importante. Ele diz: a verdade que eu tenho que contar pra vocês é que o Antônio e a Irene são muito poderosos, como vocês sabem. Isso também quer dizer que eles vão ter todos os recursos, os melhores representantes, e eles vão ter muita força, provavelmente muito mais chances, inclusive, de ganhar esse processo de vocês. E uma coisa que me preocupa também é que a gente sabe da fama e da reputação do Antônio e o que ele faz com os inimigos dele, e eu fico com um pouco de medo que o Antônio possa fazer alguma coisa de ruim com a Aline, ou até mesmo comigo, que sou o advogado responsável. Mesmo assim, a Aline não desiste do processo. Ela sabe que é a única chance que eles têm de lutar contra a Irene e ganhar. Ela diz: eu sei que pode ser loucura tentar ir contra esses dois, mas eu jurei pra mim mesma que eu ia me levantar e que eu ia vencer. A gente vai fazer esse processo. Quando o Caio percebe que a Aline não vai desistir da ideia, mesmo sabendo dos perigos, ele abraça a sua amada e diz que vai ajudar ela, não importa qual for a decisão. E diz: o que você decidir, tá decidido, Aline. Se você quer lutar contra eles, a gente vai até o final e eu vou junto com você. Nesse momento, Caio se lembra do que a mãe de Aline disse um tempo atrás. Ela disse que se o Caio realmente quer se casar com sua filha, ele precisa aprender a colocar a Aline em primeiro lugar. E é exatamente isso que o Caio vai fazer a partir de agora. Enquanto isso, nas terras da Aline, o Antônio e a Irene começam a receber as máquinas que vão fazer as explorações dos diamantes nas terras. Eles comemoram e riem por terem feito a Aline de idiota e conseguido o que eles tanto queriam. O Antônio elogia sua esposa e diz: Irene, você realmente se superou. Mostrou pra mim que é uma mulher inteligente, capaz de fazer o que for preciso pra gente manter a nossa família forte. Orgulho de ter te escolhido como a minha mulher. A Irene abraça o marido e diz: eu te falei, meu amor, às vezes você precisa confiar um pouquinho mais em mim. Enquanto isso, a Aline e o Caio correm e se dirigem até as terras. A Aline não consegue aceitar ver aqueles dois por lá. Quando chegam, de cabeça quente, a Aline avança e vai com tudo pra cima do Antônio e da Irene, como se quisesse arrancar os cabelos dos dois. O Caio segura a Aline para que ela não faça nada contra sua madrasta e assustada a Irene grita: mas que baixaria dessa viúva! Eu ainda tô sendo educada de te deixar pegar suas coisas na casa, porque essas terras são minhas e você deveria sair daqui agora.
Aline se enfurece mais ainda. O Caio segura ela para que ela não voe na cara da Irene e a Aline grita: "Eu vou te fazer pagar, sua megera! Você não sabe o que tá vindo. Vocês acham que eu sou só uma viúva indefesa, mas eu vou mostrar pra vocês que eu tenho muita inteligência e capacidade. Eu vou fazer vocês sofrer também. Aguardem aí que daqui a pouco vocês vão estar se rastejando e pedindo pelo meu perdão." A Irene olha pra Aline como se fosse uma louca. Ela decide ir embora com o Antônio depois que o Caio pede para que todo mundo pare essa confusão toda e também pede para Aline pegar as coisas dela dentro da casa. Nesse momento a gente vê a felicidade da Irene, um sorriso que vai de canto a canto, vendo que a Aline vai ter que pegar as coisas e ir embora da casa. Ela diz: "Ai, é tão bom ver essa viúva sofrendo. Ela realmente achou que podia ir contra mim. Que piada." Aline vai até a casa e começa a guardar todas as suas coisas, enquanto a sua mãe Jussara e o seu filho ajudam a fazer a mudança. Aline chora ao lembrar de todo o trabalho que teve naquela casa, de tanto que ela lutou para conseguir as coisas, mas ela se mantém firme, porque ela sabe que uma notícia vai logo logo fazer a Irene e o Antônio se morderem de ódio. Ela mal pode esperar para ver a cara dos dois em completo desespero. Jussara diz: "Não fica assim não, minha filha. Se for da vontade de Deus, pode ter certeza que essas terras aqui vão voltar para suas mãos. Não chora não, porque a gente tá aqui com você. Eu, João e o Caio." As palavras da sua mãe conseguem deixar a Aline mais tranquila. Ela abraça o seu filho e conta para sua mãe que está prestes a fazer algo que vai destruir Irene e Antônio. Ela diz: "O que me consola, mãe, é saber que eu vou fazer o Antônio e a Irene comerem na minha mão. Eles se acham tão bons e imbatíveis, mas eu vou mostrar para eles que eu também sei jogar." Jussara se surpreende ao escutar a filha dizendo que vai agir contra os La Selva e pede para a filha tomar cuidado porque sabe que aqueles dois são muito perigosos. Ela diz: "Aline, em todos os meus anos eu já ouvi tanta coisa ruim desse Antônio, tanta barbaridade que esse homem fez. Toma cuidado, minha filha, você não sabe do que eles são capazes, por favor." As duas se abraçam e a cena corta para alguns dias depois. Finalmente chega a hora da Aline se reencontrar com o Rodrigo, o advogado. Ela quer saber como é que anda o processo e pergunta: "Doutor, me diz aí que esse processo já tá aberto, por favor, e já tá rodando porque eu não aguento mais ver a Irene e o Antônio nas minhas terras." Rodrigo tranquiliza a Aline e diz que o processo já está em andamento. E isso significa que ele já pode emitir um comunicado oficial para deixar a Irene e o Antônio desesperados. A Aline sorri e agradece o doutor dizendo: "Graças a Deus, tenho certeza que isso vai dar certo. Aqueles dois não vão conseguir se safar dessa vez. Eles vão pagar pelos crimes, esses bandidos." Mas o advogado explica: "Calma, Aline, calma. Isso aqui é só o começo. Como eu te avisei, esse é um processo bem longo, bastante difícil e desgastante. Pode levar meses, até mesmo anos. E você vai ter que tomar muito cuidado com esses dois, porque eles são perigosos. Mas agora o processo está oficialmente aberto e a gente vai lá agora comunicar aos dois que eles estão sendo processados e, mais importante, contar para eles que eles estão proibidos de mexer na sua terra." Rodrigo então vai até a mansão dos La Selva e encontra Antônio, pede para conversar com ele, mas o Antônio parece não ter muita paciência com o Rodrigo e diz: "Eu não tenho nada para conversar com você não, ó, seu advogado de esquina. Agora essas terras aí que eram da viúva são minhas e pode sair daqui da minha fazenda que eu tô mandando." Rodrigo diz: "Olha, não vou levar pro pessoal as suas ofensas não, tá, doutor? Mas eu venho aqui de forma oficial entregar pra você uma intimação. Eu já tô te avisando antes de você ler que se a intimação não for cumprida, você e a Irene vão ser obrigados a prestar depoimento e caso não cumpram com a ordem judicial, vocês podem ir presos." Antônio pega o papel da mão do Rodrigo e abre pra ler.
A Irene assiste a cena de fundo sem entender muito bem o que está acontecendo, porém claramente preocupada. A carta informa que existe um processo criminal em andamento sobre a compra das terras de Aline e que, possivelmente, existiu uma fraude. Por causa disso, as terras devem ser interditadas e nenhuma obra ou exploração pode acontecer enquanto o processo não for finalizado. Furioso, Antônio amassa o papel e joga no chão, gritando: "Que absurdo é esse aqui? Essas terras são minhas, eu vou explorar o que eu quiser." Mas o doutor Rodrigo explica: "Se o senhor tentar fazer isso, eu vou ser obrigado a te denunciar e eu vou acionar a justiça. O senhor pode ser condenado e ir para prisão por causa disso. Enquanto esse processo estiver aberto, não se pode haver nenhuma exploração nessas terras." Dado o recado, o Rodrigo se vira e vai embora, deixando para trás o Antônio furioso, que pega o seu telefone para ligar para o seu advogado Silvério. Fora de si, já no telefone, o Antônio grita: "Silvério, você tem que resolver isso aqui agora. Aquele advogado de esquina, o Rodrigo, veio aqui me dizer que eu não posso mais explorar os diamantes lá na terra que era da viúva. Eles abriram um processo criminal aí contra mim e a Irene. Isso é verdade mesmo?" No telefone, o Silvério confirma tudo e alerta: "Doutor Antônio, se o processo foi mesmo aberto, temo que você realmente não possa fazer nada em relação às explorações dos diamantes, pelo menos enquanto não houver autorização do juiz." O Antônio se senta e coloca as mãos na cabeça, completamente desolado, e diz: "Justo agora que eu pensei que isso tava pra acabar, eu não aguento mais esse negócio das terras dessa viúva. Essas terras já eram pra ser minha faz muito tempo. Sinceramente, já tô cansado." Finalmente uma vitória para Aline e Caio, que comemoram juntos sabendo que as explorações dos diamantes foram paradas. Enquanto isso, na mansão, Antônio e Irene se mordem de raiva e não aguentam nem olhar para a cara um do outro de tanta raiva que eles estão. Sentem que dessa vez a Aline conseguiu ser mais esperta do que eles e agora começa um grande processo para definir quem será o verdadeiro proprietário das terras. Em breve vamos ver mais sobre esse processo, que deve contar com julgamentos emocionantes e mostrando que a novela tá realmente ficando cada vez mais legal. Comenta aqui pra mim de qual cidade que você tá assistindo esse vídeo, porque eu quero muito saber. E já aperta no botão inscrever-se, porque aí você vai receber as notícias de Terra e Paixão antes de todo mundo. Deixa também o gostei se vocês gostaram que a Aline deu uma rasteira na Irene e no Antônio. Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!